Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de 13 dias, 13 Days, um jogo sobre a Guerra Fria, especificamente sobre a crise dos 13 dias, a crise dos mísseis cubanos, em 1962. Os jogadores representam cada uma das grandes superpotências envolvidas, então a União Soviética e os Estados Unidos. E aqui nós temos uma série de acontecimentos, um jogo basicamente de cartas, que acontece ao longo de 3 temporadas, vamos dizer assim, jogos de cartas, onde os jogadores vão tentar aí dominar pontos de influência e tentar ao máximo não começar a guerra. Perde o jogo o jogador que começar uma guerra mundial, uma guerra nuclear, ou, no caso, se ao final desses 3 turnos aí não chegarmos a uma conclusão, quem ganhar esse cabo de guerra é interessante. O jogo é sempre dividido em 8 etapas, e as etapas elas são bem definidas, bem marcadas, e tem alguns cheques interessantes. No início do jogo, cada jogador tem aí seus cubos de influência, Temos ainda marcadores aqui na área de Defcon, e os dois começam em Defcon 3. Os americanos têm influência na Itália e na Turquia, e os soviéticos em Cuba e em Berlim. Um cubo de influência. Além disso, nessa área de Defcon existem 3 divisões: a área militar, a área política e a área da mídia, vamos dizer assim, certo? A primeira coisa que acontece é nós aumentarmos em um nível todos os marcadores de Defcon. É o começo do jogo. A partir de então, os jogadores recebem aí 3 cartas de agenda. Essas cartas de agenda funcionam como sendo o que o jogador pode fazer nesse round, como é que ele vai pontuar. Cada jogador mostra as cartas colocando aí esses marcadores, as bandeirinhas, nos lugares onde ele tem agenda. Então aqui os soviéticos têm agenda em Cuba, os soviéticos têm agenda na Itália e têm agenda política. Essa dica significa que esses 3 lugares são possibilidades de pontuação dos soviéticos. Eles vão escolher um deles, uma das cartas de agenda, guardar para si, colocar aqui na agenda soviética, e descartar as demais. O americano vai fazer a mesma coisa. Então ele tem aqui uma agenda na Turquia, ele tem uma agenda militar e ele tem uma agenda na opinião mundial. Ele escolhe a que ele quer, coloca aqui na agenda e descarta as demais. A partir de então, os jogadores recebem aí 5 cartas cada um. Essas cartas são cartas estratégicas que podem ter o símbolo, podem ser cartas pró-União Soviética, podem ser cartas pró-Estados Unidos. E tem cartas que são neutras, que são as Nações Unidas. O jogador recebe 5 cartas e ele vai jogar 4. Eles vão jogar alternadamente. Quem tem a carta, a Personal Letter, que no caso são os americanos no começo do jogo, tem uma vantagem aí, que essa carta ela pode ser usada para aumentar o número de cubos que você vai colocar aqui no jogo, certo? A primeira coisa, disputa-se a iniciativa, e quem ganha a iniciativa é quem está perdendo a corrida. Quando está empatado, começam os soviéticos. As cartas, como eu falei, podem ser cartas da ONU, que são essa borda azul aqui, e são cartas que têm uma ação a ser executada e o número de cubos envolvidos. Podem ser cartas pró-Estados Unidos, cartas americanas, ou cartas pró-União Soviética. Quando o jogador soviético for jogar uma carta da União Soviética, ele executa a ação de colocar cubos ou tirar cubos, porque às vezes pode ser interessante, e executa essa parte escrita abaixo, que é alguma vantagem possivelmente para ele. Se por acaso o jogador soviético for jogar uma carta americana, primeiramente ele mostra a carta para o jogador americano, que decide se vai ou não fazer a manchete. Depois o jogador soviético tem o direito de colocar ou retirar os cubos. Quando você coloca cubos na mesa, basicamente, então, por exemplo, aqui uma carta soviética que manda você colocar 3 cubos. Você vai colocar 3 cubos, eles devem ser num lugar apenas, e o primeiro cubo é gratuito. A partir do segundo cubo, você
aumenta em 1 o seu DEFCON específico da cor específica, né? Então, se for essa cor laranja é o militar, se for o verde é o político, se for o roxo é aqui o meio de comunicação, né? Então, colocou o primeiro cubo gratuito, o segundo cubo aumenta em 1 aqui o militar, o terceiro cubo aumenta em outro o militar, certo? Essa é a jogada do jogador soviético. O jogador americano vai fazer sua jogada, ele também tem as cartas aqui na mão, ele vai fazer sua jogada, ele pode, por exemplo, jogar essa carta aqui, né, que envolve um cubo e manda colocar 2 cubos de influência. Quando a carta manda colocar os 2 cubos de influência, não conta para esse aumento de DEFCON, né? Então aqui aumenta em 2 no Atlântico, né, e colocar mais um cubo onde ele quiser. Ele vai colocar aqui em cubo. Os jogadores vão sucedendo suas jogadas de carta. Então o russo, o americano, né, até que sobre apenas uma carta, né, de cada. Essa última carta ela é colocada aqui no Aftermatch e ela vai ser resolvida no final do jogo após as 3 estações. Depois de você jogar as 4 cartas e reservar uma carta, o que nós temos aqui vamos ver a opinião pública, né? Essas localidades aqui, elas têm vantagens. Então, quem tem mais na televisão pode aumentar ou diminuir o DEFCON, um cubo de DEFCON aqui. Quem tem a carta de Nações Unidas vai ganhar essa personal letter, né? Se não, vai passar para o outro jogador, se por acaso tiver sido utilizada, né? E as alianças, quem tiver mais aqui, né, quem dominar essa área aqui, automaticamente vai poder pegar uma carta do baralho, checar e ver se interessa a ele ou não colocar no Aftermatch. Depois disso, nós vamos resolver as agendas. As agendas são resolvidas praticamente simultaneamente, então como quem está agindo primeiro é o soviético, ele vai lá e ele vê que aqui na área política dele, né, ele tem mais um ponto, né, ele faz mais um ponto e faz a diferença que ele tiver aqui no político. Então, se ele tivesse aqui, por exemplo, nessa posição, a diferença dele aqui são 2 unidades, né? 2 pontos de vantagem. Mais 3 pontos de vantagem. Então, ele faria 3 pontos aqui. Além disso, como é uma carta que tem o símbolo aqui de DEFCON, todos os marcadores que tiverem DEFCON 2 aumentam em 1 valor, certo? Isso é a agenda dele, ele pontuou. O americano vai pontuar aqui nessa opinião pública a mesma coisa. As cartas de pontuação de agenda sempre envolvem ou a diferença entre cubos aqui, nessa parte de opinião pública, ou no lugar específico. Ou seja, é bastante simples você ver quem ganhou aquilo ali. Você pode ter cartas de agenda que vão aí te dar pontos específicos, ou X, onde X é justamente essa variação. As cartas que têm o símbolo de DEFCON ainda fazem com que tudo aumente, né? Lembrando que para terminar o jogo é necessário que na checagem, que é essa próxima parte aqui, cheque a parte se tem guerra nuclear. Haverá guerra nuclear se nós tivermos um marcador de DEFCON aqui no DEFCON 1, ou ainda se 3 marcadores de um determinado jogador estiver aqui no DEFCON 2. Pode haver uma situação onde os 2 jogadores percam, né? E aí o jogo acaba desse jeito. Mas, em geral, a gente checa essa situação. Não havendo essa situação, o jogo continua, né? E aqui o cheque, a gente vai para a última parte, que é aumentar em 1 todos os marcadores, né? Então, todos os marcadores sobem 1 e a gente vai para o segundo round, né? Aqui. E faremos isso de novo e de novo. São 3 rounds desse tipo, né? Simbolizando os dias, né, dos 13 dias. E ao final disso aí, vemos as cartas do Aftermatch. Todas as cartas que estão aqui no Aftermatch, que são 6 cartas no caso, né, 3 por cada jogador rodado, pode ser aumentado ainda, de acordo com as alianças, elas vão ser selecionadas. As cartas de ONU são descartadas, mas as cartas de União Soviética e de Estados Unidos equivalem. E aí nós temos nessas cartas aqui um total de 9 cubos, né? Essa contabilidade aqui deu 9 cubos. E as dos americanos deu apenas 3. Então, os soviéticos ganharam essa parte, e aí no Aftermatch, isso vale 2 pontos de vitória. E
e aí veremos aí quem ganhou o jogo, né? Então é um jogo muito rápido, bastante simples de se jogar e que tem toda essa tensão, porque você tem que o tempo todo ficar aumentando o seu DEFCON ou preocupado em diminuí-lo, porque isso aqui é o determinante do jogo, né? É um jogo bastante prático, né? Bastante simples, mas muito estratégico, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre esses 13 dias. Do dia 13, do dia 16 ao dia 28 de outubro de 1962, o mundo esteve à beira do holocausto nuclear, vamos dizer assim, né? Seria a Terceira Guerra Mundial, porque havia essa crise que passou aí muita tensão, né? Os americanos invadiram Cuba, a Baía dos Porcos, né? E ainda colocaram bases de mísseis na Itália e na Turquia. Por isso que esses dois lugares aqui colocam como influência americana. A União Soviética, em represália a isso aí, falou com os cubanos e olha, vamos montar uma base aí em Cuba de mísseis. E aí tiveram alguns aviões que fizeram esse reconhecimento, viram e se instalou uma crise, porque essa base de mísseis fica basicamente a 150 quilômetros da Flórida, ou seja, um míssil intercontinental rapidamente conseguiria alcançar e os Estados Unidos não estavam preparados para isso. Então, criou-se toda uma trama para tentar demover os soviéticos de tirarem isso aqui, e aí foi aquele negócio, aquela tensão, porque você colocou submarino, você colocou avião ali, teve um avião que foi abatido, um piloto americano morreu, e a imprensa, né, por isso que tem essa influência toda aqui da televisão e da mídia, né, e as Nações Unidas tentando botar pano em cima. Então foi uma tensão muito grande e o mundo realmente esteve perto de ter a sua Terceira Guerra Mundial. Existe um filme, 13 Dias que Abalaram o Mundo, Kevin Costner, lançado no ano 2000, que fala muito sobre isso. O filme é sobre esses 13 dias. No jogo, aqui está representado pelas cartas, né? Então, cada jogador joga 4 cartas, então joga 12 cartas. E nós temos aí o Aftermath sendo o 13º dia, né? Então, cada dia, 2 cartas, então uma carta soviética e uma carta americana. E isso só foi resolvido quando os dois presidentes, no caso, né, então o Nikita Khrushchev da União Soviética e o Kennedy americano, entraram em contato e conseguiram aí chegar a um acordo onde os americanos retirariam esses mísseis aqui, essas bases aqui da Turquia e da Itália, e a União Soviética retiraria essa base de mísseis, retiraria os mísseis aqui de Cuba. Além disso, os americanos se comprometiam a não invadir Cuba novamente, né? E principalmente houve um estabelecimento de uma linha direta entre Moscou e Washington para que os presidentes tivessem aí um controle maior sobre essa tensão. Então, ao longo de todo o intervalo aí da União Soviética, a criação da União Soviética, né, e todo o período de Guerra Fria até 1989, você teve muita tensão nessa área, mas esse jogo fala justamente desses 13 dias, que foi o momento mais tenso dessa crise, né, dessa Guerra Fria que nós vivemos aí e que geram algumas consequências até nos dias atuais, não é isso? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!